E se o tempo de espera não fosse desperdício, mas preparação para algo maior? Gênesis 41 começa com uma expressão que à primeira vista parece simples, mas carrega um peso enorme. Ao cabo de 2 anos. 2 anos. 2 anos desde que José interpretou o sonho do copeiro. 2 anos desde que ele pediu para ser lembrado. 2 anos de silêncio. 2 anos de espera. Nada aconteceu. Nenhuma resposta, nenhuma libertação, nenhuma mudança visível. Mas no tempo de Deus, o silêncio nunca é vazio. Porque de repente tudo começa a se mover. Faraó tem um sonho, na verdade 2 sonhos. No primeiro ele vê 7 vacas gordas, formosas, sendo devoradas por 7 vacas magras e feias. No segundo, 7 espigas cheias, boas, sendo consumidas por 7 espigas mirradas. O detalhe é perturbador. Depois de devorar, as vacas magras continuam feias. Nada muda na aparência delas. Faraó acorda angustiado. Ele sente que aquilo tem um significado. Então ele chama os magos, os sábios do Egito, mas ninguém consegue interpretar. E aqui está o ponto de virada. O copeiro se lembra. Depois de 2 anos, ele se lembra. Mas perceba, não é apenas a memória humana, isso é providência divina. Ele conta sobre José, um jovem hebreu na prisão, que interpretou sonhos com precisão. E então, de forma repentina, José é chamado, aquele que estava esquecido, agora é requisitado, aquele que estava preso, agora é levado à presença do rei. Isso acontece muito rápido. O texto diz que o tiraram apressadamente da prisão. Porque quando Deus decide agir, ele não precisa de muito tempo. José então se barbeia, troca de roupas e se apresenta diante de Faraó. E Faraó diz: ouvi dizer que sabes interpretar sonhos. E aqui está o momento crucial. José poderia aproveitar, poderia assumir o crédito, poderia usar isso como oportunidade de autopromoção. Mas ele responde com uma frase que revela o seu coração. Isso não está em mim. Deus dará a resposta favorável a Faraó. José não busca glória para si. Ele aponta para Deus. Mesmo depois de tudo o que passou, ele continua teocêntrico. Faraó então conta seus sonhos e José não apenas interpreta, ele explica. Os 2 sonhos são um só. Deus está revelando o que vai fazer. 7 anos de abundância virão sobre o Egito, mas depois 7 anos de fome devastadora, que fará esquecer toda a fartura. E José vai além da interpretação. Ele oferece direção. Ele propõe um plano. Armazenar durante os anos de abundância para sobreviver nos anos de escassez. Isso mostra algo importante. Sabedoria bíblica não é apenas entender, é saber aplicar. Faraó reconhece algo extraordinário. Acharíamos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus? Um rei pagão reconhece a ação de Deus na vida de José. E então algo impensável acontece. José, o prisioneiro, se torna governador. Faraó diz: sobre a minha casa serás tu, e todo o meu povo se governará pela tua palavra. Em um único dia, José sai da prisão, assume o governo do Egito. Isso não é apenas mudança de circunstância, é cumprimento do plano de Deus. Os sonhos, lá de Gênesis 37, começam a ganhar forma. Mas perceba, não foi no tempo de José, foi no tempo de Deus. José recebe autoridade, posição, honra, recebe vestes finas, um anel e uma carruagem. Seu nome é mudado, sua vida transformada. Mas
o mais impressionante não é o que mudou ao redor dele, é que ele continua o mesmo por dentro. Ele administra com fidelidade durante os 7 anos de abundância. Ele recolhe, organiza, prepara. E quando a fome chega, o Egito está pronto. Não apenas o Egito. Outras terras também começam a sofrer, e elas vêm ao Egito em busca de alimento. Sem perceber, José está sendo posicionado como um instrumento de preservação de vidas. E aqui está a beleza do texto. O que parecia atraso era alinhamento. O que parecia esquecimento era preparação. O que parecia injustiça era o caminho para o propósito. E esse texto aponta diretamente para Cristo. Assim como José, Jesus foi humilhado antes de ser exaltado. Assim como José, ele foi rejeitado antes de ser reconhecido. Assim como José, ele foi levantado para salvar muitos. Mas Jesus é muito maior. José salvou da fome física. Cristo salva da morte eterna. José administrou alimento temporário. Cristo é o pão da vida. José foi levantado por Faraó. Cristo foi exaltado pelo próprio Deus. E hoje, assim como no Egito, o mundo continua em fome. Não de pão, mas de sentido, de esperança, de vida. E há um só lugar onde essa fome pode ser saciada: Cristo. Talvez você esteja vivendo ainda os 2 anos de silêncio. Talvez você esteja na fase em que nada parece acontecer. Mas Gênesis 41 nos ensina algo poderoso. Quando o tempo de Deus chega, tudo muda. De repente, no momento certo, da forma certa. Porque Deus não se atrasa. Ele prepara e quando ele levanta alguém, ninguém pode impedir. Pense nisso. Que Deus te abençoe.